Olá, meus amados, bem-vindo ao canal Estude Direito, trazendo mais uma notícia para vocês sobre política. E eu já deixo elencado aqui, né? Veja só que a notícia de hoje que nós vamos assim, discutir um pouco, né? Fala, aumenta a percepção de que condenação de Bolsonaro no TSE foi injusta. Fala sobre o quê? A inegibilidade em relação do ex-presidente. Será que foi injusta? O que aconteceu? Será que ele era para estar sendo futuro candidato de 2026? Vamos destrinchar um pouco aqui, a gente conversar um pouco sobre isso aqui. Então, antes de começar, glória a Deus, a gente está trazendo esse vídeo aqui para vocês. Agradecer a vocês que estão inscritos no canal, muito obrigado pela ajuda aí. Eu peço que vocês curtam, compartilhem e ajudem o canal Estudo Direito ainda, comentando também, meus amados. E para você que está indo pela primeira vez, se inscreva, compartilhe, curte, comente, ajude o canal Estudo Direito. Eu quero trazer, como eu sempre digo, de forma imparcial aqui, independente se é esquerda ou direita, né? Mas trazer uma notícia imparcial para a gente estar discutindo aqui, também trazendo conhecimento a você e também vocês ficarem vendo como está o cenário político em relação aos países, como também em relação ao direito também, que aqui o foco também é em relação ao direito. Então, sem mais delongas, vamos lá para notícias. Vamos lá. Aumenta a percepção de que condenação de Bolsonaro no TSE foi injusta. É uma coisa para a gente se pensar, né, meus amados? Vamos destrinchar um pouco aqui. Isso foi injusta mesmo. De forma jurídica, caberia realmente ser inelegível. A gente viu o que aconteceu com a ex-presidente Dilma, né? Que ela foi impeachment, aí fizeram uma interpretação tão grande assim na lei que ela era para estar inelegível. E acabou acontecendo, não ficou inelegível. Ela foi impeachmentada, gente. Veja só. Ela foi impeachmentada. Veja só que ponto. E não ficou inelegível. E Bolsonaro, porque teve uma reunião com embaixadores, que é prerrogativa do presidente. Ele não estava aí atacando nem a democracia, nem nada, né? Estava falando sobre cenário político, essas coisas, e foi tornado inelegível. Nem crime, assim, no cenário que eu vi, né? Nem crime eu vi em relação para poder ele se tornar inelegível. Veja só que ponto, né? Mas por que tirar ele do cenário da política? Porque afastar. E a gente está vendo hoje, né? A ênfase grande nele, muitos dizem que é perseguição e tudo, para até prendê-lo, imputando fatos que a gente vê que de forma notória não existe fundamentação jurídica de ter cometido, por exemplo, como a suposta minuta do golpe, né? Aí teve essa delação de Mauro Cid também, que também acabou vazando aquele áudio, que tem um vídeo aqui falando, ele falando que foi coagido e tudo. A gente vê como está o cenário em relação, principalmente em cima da direita, né? Os aliados de Bolsonaro, os mandados de busca e apreensão, que a gente vê que é de uma forma de fazer uma pesca probatória, que é ilegal, né? Que nosso direito não comporta isso, é o que a gente vai vendo num cenário, né, acontecendo. Mas acabou tornando para ver se dava, não sei se afastar ele da política, né? Mas o que acontece? Cada dia mais ele está crescendo. E a gente hoje tem um vídeo que eu postei aqui que relata a manifestação, que hoje a maioria do povo brasileiro é de direita e é conservadora. Isso aí é um fato que vem, mesmo que a pessoa não seja de direita, mas é conservador. Apoia a relação dos princípios da direita, né? Então vamos lá. Por decisão da Corte Eleitoral, o ex-presidente da República está inelegível por 8 anos. Vamos lá. Levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas, nesta quinta-feira, 28, quinta passada, mostra que cresceu o entendimento de que a condenação do Tribunal Superior Eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro foi injusta. Por decisão da Corte, ele está inelegível por 8 anos. Essa decisão ainda, meus amados, está com recurso ainda, está com recurso ainda no STF para ser julgado. Então, assim, até que se transite julgado, né, a decisão, ele ainda não está inelegível. Por exemplo, se tivesse hoje fosse a campanha, ele podia fazer o registro dele, porque ainda ele não está. A decisão ainda não foi transitada de julgado e tudo, ele poderia, pelo meu entendimento, eu não vejo impedimento. Mas vamos lá. Conforme os dados do levantamento, 48,90% dos entrevistados afirmaram que a decisão de tornar Bolsonaro inelegível foi injusta. Para 44,6%, a decisão por parte do TSE contra o ex-presidente da República e atual presidente de honra do Partido Liberal foi justa. Não sabe ou não responderam 6,5%. Ah, sim, meus amados. Eu não sei, a gente vai terminar de ler aqui a notícia, mas na minha perspectiva, eu acho que essa porcentagem é maior, né? Pode ter um cunho aqui, eu fico com uma pulga atrás da orelha, meus amados, porque a gente vê a realidade que está nas ruas.
Isso aí é fato. Em relação ao apoio ao ex-presidente Bolsonaro, é grande, é maior, é uma coisa assim, não vou dizer imensurável, porque aqui eu estou criando uma decrépância muito grande aqui, mas é algo grande. Então, assim, para mim, essa porcentagem é maior. Pode ter um cunho de verdade aqui, porque pode estar botando que a maioria vê que é injusta, né? Um cunho. Mas eu acho que essa porcentagem é maior. A gente vê o povo nas ruas, a gente vê o que está acontecendo, a gente vê a realidade que está acontecendo, né? Não estou aqui botando descredibilidade em relação a Paraná Pesquisa e tudo, mas o que eu vejo, a gente vê pela rua, é totalmente diferente, né? Vamos terminando de ler aqui. Os números divulgados nessa semana pelo Paraná Pesquisa diferem dos apresentados há 7 meses. Em agosto de 2023, a posição era justa e injusta estava invertida. Na ocasião, 40,5% concordavam com o parecer da Justiça Eleitoral, enquanto 45,2% discordavam. Não sabe ou não responderam representa 6,3% total de entrevistados. No mesmo levantamento divulgado nesta quinta-feira, o Paraná Pesquisa apresentou eventuais cenários para a disputa da presidência da República em 2026, que até tem um vídeo aqui que eu falei sobre isso. No confronto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 37,1% contra 35,3%. Para a realização do levantamento, o Paraná Pesquisa entrevistou 2.024 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal, ou seja, de todas as unidades da federação, que estavam espalhados em 162 municípios brasileiros. De acordo com o Instituto, o grau de confiança da pesquisa é de 95%. Além disso, a margem estimada de erro é de 2 pontos percentuais, para menos ou para mais, para os resultados gerais. A condenação do TSE, o que foi? O TSE condenou Bolsonaro à inelegibilidade por 8 anos no fim de junho do ano passado, 2023, por maioria de voto de 5-2, certo? A Corte Eleitoral entendeu, conforme o relatório do ministro Benedito Gonçalves, que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em reunião realizada com embaixadores em julho de 2002. Eu tinha falado aqui, na reunião que ele foi, certo? No encontro que ocorreu no Palácio da Alvorada e contou com transmissão da TV Brasil, o então presidente da República compartilhou com diplomatas estrangeiros alguns dos seus anseios em relação ao processo eleitoral. Ele falou, por exemplo, da insegurança com a funcionalidade das urnas e do formato de apuração dos votos. Hoje está tão difícil se a gente criticar um voto, uma eleição, a gente está dizendo que é fraude as eleições. Somos antidemocráticas, não somos mais. A situação está tão grande em relação à nossa liberdade de expressão. Se eu dizer que eu não confio no sistema eleitoral, eu posso ser punido por causa disso. Veja só que ponta chegou. Então ele teve uma reunião, é a liberdade do presidente se reunir com embaixadores, falando sobre o sistema eleitoral. Ele não estava lá difamando nenhum órgão, difamando o TSE, abusando do poder dele. Eu não vejo essa fundamentação. Eu acho assim, é uma interpretação tão forçada para realmente trazer uma condenação. É o que eu vejo nesse cenário. É como, por exemplo, os amados, tem um quebra-cabeça, tem uma pecinha faltando aqui. Aí você pega uma peça, você sabe que essa peça não encaixa aqui, mas eu faço de tudo, vou forçar, encaixa aí, não encaixa. Aí eu pego a tesoura, corto aqui no formato e vou encaixando. Aí quando você tenta assim, para encaixar, você vê deformidade. Existe espaço aqui, sabe? Quem sabe que essa peça não é daqui. Você forçou o encaixe. Então, é o que a gente vê no cenário aqui. Então, assim, não tinha um cordão tão grande para poder tornar inelegível. Abuso de poder. Veja a que ponto chegou, para poder tirar do cenário político. É o que a gente vai fazendo essa percepção. Não estou falando aqui que foi maldade, realmente foi premeditado, não sei o que, eu não quero jogar isso. Mas eu estou dizendo assim que não, pelo que eu vi, não existe relação a abuso de poder dele. É uma prerrogativa dele se reunir. Né? Até ele citou aqui também em relação que foi o Fachin se reuniu também, parece com alguns embaixadores, não sei o que foi, para poder confirmar as eleições, um ministro do STF. Então a gente vê um cenário, gente, que se torna injusto. É isso que é esse ponto. Então está crescendo. Por isso que deu essa pesquisa. Né? Como eu digo, pode ter um cunho de verdade, sim, em relação ao que está para mais, para dizer que foi injusta, né? Mas pela minha perspectiva da realidade, veja você não raciocina, os amados, o que está acontecendo. A gente vê que cada dia que passa mais, a esquerda vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Isso aí é fato. Não tem como. Você fez a última manifestação da esquerda, teve canto que só teve 26 pessoas. Então, assim,
Quando a gente vai olhar para a direita, para os conservadores, a gente vê o gigantesco que foi. A gente vê a última manifestação, que só foi só em um local. Agora imagina se fosse todas as capitais do Brasil. Como é que ficaria a situação? Então assim, eu vejo que é maior. O povo não concorda. Não concorda. E a gente pode até ser prejudicado se a gente dizer que não concorda com a decisão do TSE. Então veja que ponto a gente chegou de estar assim barrado de você criticar. A gente não está ofendendo o ministro, a gente não está ofendendo algum órgão, nada. A gente está contra uma decisão que a gente acha no entendimento da gente que foi injusto. Veja-se que ponto. Se eu não concordar com essa decisão e tudo, eu posso me prejudicar, porque mesmo eu não difamando, não usando com violência e nada, eu posso me prejudicar. Veja que ponto a gente chegou. Eu não estou criando utopia aí, não. Só para vocês pesquisarem, você ver como é que está em relação à liberdade de expressão. Né? Então você pode ver, está acontecendo. E é claro, eu não sei a que ponto vai chegar essa decisão aqui do TSE, porque, pelo que eu sei, ainda está em recurso no STF, ele vai ser julgado ainda aqui, porque o Bolsonaro recorreu, né? E tá, meu amigo, crescendo, tá crescendo, né? Pode acontecer ele em 2026 se candidatar? Pode. Para Deus nada é impossível, né? Mas tudo é a vontade de Deus. Se Deus diz assim, ele vai se candidatar, acabou-se. Não tem ninguém que tire. Se Deus já terminar, se Deus já determinou que ele vai ser candidato, acabou-se. Acabou-se. Porque, meu amigo, quem manda é Deus. É Deus quem manda, então acabou-se. Então pronto. Então o que você acha dessa notícia? Foi injusta, meus amados? Essa condenação, porque eles se reuniu com embaixadores, meus amados. Veja só que quando ele se reuniu com embaixadores, não estava difamando o órgão, só porque ele reuniu e falou do sistema eleitoral, que não confia. Se você fizer uma enquete, vai dar aí, não vou dar uma certeza, mas a maioria que não concorda com o sistema eleitoral prefere sem papel do que sem urna eletrônica. Não estou aqui dizendo que houve fraude nas eleições, nada não, viu? Podem tirar isso aí, que eu não estou falando disso aí não. Mas é o que a gente vai vendo pela realidade que está acontecendo. As pessoas não vão confiar no sistema eleitoral. Aí a pessoa ser condenada, elegível, e Dilma que foi impeachmentada. Dilma foi impeachmentada. Dilma saiu do cargo da presidência, gente. Olha a gravidade de sair e ela não tornou inelegível. Veja só, né, a situação. O que é que você acha dessa notícia aqui, meus amados? Realmente foi injusta isso que aconteceu com esse presidente Bolsonaro? Comente aqui o que você acha dessa notícia. Então, até mais. Deus abençoe vocês.